Orar para que o Espírito fale com todos nós e nos transforme segundo a vontade de Deus. Oremos. Senhor, Tu soberanamente e graciosamente conduziu todas as coisas para que o Seu Filho Jesus se tornasse homem, morresse por nós e ressuscitasse ao terceiro dia. E essas maravilhosas boas notícias requerem de nós, ó Deus, fé e arrependimento, e é por isso que estamos aqui, ó Deus, adorando a Ti, reconhecendo que o Senhor mesmo coroou o nosso Senhor Jesus Cristo como Rei e Sacerdote absoluto sobre todo o universo. Senhor, dobre os nossos joelhos diante desse Rei e abra as nossas bocas para que nossas línguas confessem que somente Jesus é o Senhor, e isso para a Sua própria glória, ó Deus, Pai. Que o Senhor fale conosco poderosamente pelo Seu Espírito. Que o Senhor converta pecadores a Ti. Que o Senhor, ó Deus, confirme os nossos irmãos que estão fracos, dê força a eles. Que o Senhor, ó Deus, edifique a Sua igreja, santifique a Sua noiva e adorne-nos como Teu povo, para que o Senhor ache beleza em nós, através de Cristo Jesus e do Seu Espírito. É isso que nós oramos, ó Deus, com fé, e já crendo que o Senhor ouve as nossas orações, por causa daquele que está à Sua destra intercedendo por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, e é mediante dele que nós oramos, confiados unicamente ao Seu santo nome. Amém e amém. Irmãos, graças e paz a todos vocês. Peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4. O título da nossa reflexão, do nosso sermão hoje é A Catequese de Lucas. Todos encontraram? Vamos ler então a palavra de Deus. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram destes fatos testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades sobre as quais fostes instruído. Este é o texto que nós iremos refletir nessa noite. Gostaria que você abrisse comigo rapidamente em Colossenses, capítulo 4. Verso de número 14. Nós precisamos compreender, antes de lermos o texto, quem é Lucas, o autor deste evangelho. Apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 4, verso 14, nesta carta aos Colossenses, no verso 14, o apóstolo Paulo testifica quem é Lucas. E ele diz o seguinte: Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Lucas, o médico amado. Ainda com a sua Bíblia aberta, abra comigo em Filemon, carta de Paulo a Filemon.
Nós vamos ver o verso 23. Depois de Timóteo e Tito, esta pequena carta Filemon. Filemon, verso 23, como de costume, o apóstolo Paulo, sempre ao final das cartas, envia saudações. No verso 23 ele diz: Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. E o último texto, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso de número 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 10 e 11. Olha o que Paulo diz a partir do verso 9 para Timóteo. Esforça-te para vir até mim o mais depressa possível, porque Demas, lembre-se que Demas era um colaborador, um companheiro de Paulo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. De Crescente, então ele foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Verso 11, somente Lucas está comigo neste momento. Então, diante desses três textos, são os únicos textos do Novo Testamento que fazem menção específica a Lucas. E desses três textos nós podemos ter a seguinte noção de quem é Lucas. Em primeiro momento, o apóstolo Paulo diz que Lucas é o seu companheiro, é o seu colaborador, é um obreiro junto com o apóstolo Paulo. Num outro texto, Paulo diz que Lucas é o médico amado. E neste último texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que Lucas, em palavras ocultas dentro desse texto, diz que ele é o único companheiro de Paulo, o único obreiro que está com Paulo nesses últimos dias de sua vida, que são segunda carta a Timóteo. Paulo está já com o seu julgamento em dia, ele está prestes a ser condenado e assassinado pelo Império Romano, e escrevendo a Timóteo ele diz: apenas Lucas está comigo. Lucas, o companheiro de Paulo, Lucas, o médico amado. E eu gostaria de dar algumas palavras introdutórias para todos nós, para que possamos compreender o início do Evangelho de Lucas, onde ele não relata em si nada do seu propósito ainda, nada sobre a história de Jesus, é apenas uma introdução que ele prepara para que possamos compreender e fazer uma leitura adequada do seu relato. Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, se você quiser abrir, em capítulo 17, nós vemos que neste texto bíblico, em Atos 16, 17, onde Lucas ele é inserido na narrativa dos apóstolos, especialmente em Atos dos Apóstolos, livro que ele mesmo escreve. Ele está fazendo o relato da história da igreja após a ascensão de Cristo, e quais são as obras e as atitudes, os testemunhos dos apóstolos após a morte e ressurreição de Cristo. Desde o capítulo 1 nós vemos que o Espírito é prometido, o Espírito desce, e eles se espalham por todo aquele mundo conhecido. E no capítulo 16 de Atos é onde, de uma forma muito discreta, nós podemos ler que Lucas é inserido na narrativa. Até o capítulo 16 nós vemos que Lucas está narrando a história, dizendo que Paulo fez isso, Pedro fez isso, outros que estavam com eles fizeram isto. Mas no capítulo 16 de Atos, no verso 10, Lucas escreve o seguinte: assim que Paulo teve esta visão, imediatamente nós procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lá anunciar o Evangelho. A narrativa ela ganha um tom na terceira pessoa do plural.
Lucas se insere na narrativa e tudo nos dá a entender que o apóstolo Paulo encontra Lucas em Troade. O texto não é claro em dizer se Lucas já era convertido ou não, mas a única coisa que o texto quer nos mostrar é que é este momento onde Lucas começa a caminhar com Paulo, com os demais apóstolos, ingressando na missão do Evangelho de Cristo. Capítulo 16, então, eles vão em direção à Macedônia, desembarcam em Filipos. Depois de Filipos, eles se preparam para uma outra viagem, para Tessalônica. De Tessalônica, eles vão para Bereia. Depois de Bereia, eles vão para Atenas, Corinto, Síria, Éfeso, Cesareia, Jerusalém. Voltam para Antioquia, Éfeso, Macedônia e Acaia. Esta é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Como vocês podem ver, nós temos esses 3 capítulos adiante do capítulo 16, várias viagens do apóstolo Paulo, e Lucas está em várias dessas viagens, não em todas. O mais importante de nós compreendermos sobre a vida de Lucas é que ele é este homem, esse discípulo de Cristo, que segue o apóstolo Paulo. Ele é o seu braço direito, ele é o seu grande companheiro de viagem, grande companheiro de oração. E nós podemos compreender também que em vários momentos, possivelmente Lucas escrevia por Paulo as cartas que ele enviava. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele contratava pessoas para escrever essas cartas, escribas profissionais para enviar essas cartas, e Lucas, como nós sabemos, é um grande escritor e provavelmente ele tem escrito algumas cartas para o apóstolo Paulo que nós não temos em mãos. Aqueles que concordam que a carta aos Hebreus é de autoria de Paulo, usam como defesa que o autor, ou pelo menos o escritor da carta aos Hebreus, seria Lucas, por conta do seu excelente nível de grego na sua escrita, mas é apenas um pensamento que está diante de nós. O que é mais importante nós notarmos, e futuramente nós vamos chegar no livro de Atos, é que no capítulo 21 em diante, Lucas reencontra o apóstolo Paulo. Lembre-se que no capítulo 16, Paulo ele é perseguido, ele é aprisionado, lá eles cantam hinos, aquela prisão ela se rompe, e naquele momento, por causa da perseguição e da fuga, o apóstolo Paulo se ausenta de Lucas, e eles se encontram apenas lá no capítulo 21 novamente, quando eles vão em direção a Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 21 de Atos, que eles se encontram em Cesareia de Filipe. Lá nessa cidade chamada Cesareia, eles se hospedam na casa de um diácono chamado Filipe, um dos 7 diáconos de Atos capítulo 6. Depois de se hospedarem na casa de Filipe, eles vão a Jerusalém e juntos se hospedam na casa de Tiago, o apóstolo. Tiago, neste momento de Atos, ele é o irmão de Jesus, ele é o apóstolo de Cristo e ele é o principal pastor da igreja em Jerusalém. E é neste momento, irmãos, no capítulo 21, que Paulo ele é perseguido, ele é aprisionado pelos judeus, e Lucas, mais uma vez, ele fica distante do apóstolo Paulo. Paulo está aprisionado, depois dessa prisão ele é encaminhado de Jerusalém para Cesareia, no capítulo 23 de Atos. Em Cesareia, a palavra de Deus nos diz que ele fica 2 anos preso, e Lucas apenas tem a missão de visitá-lo e de comunicar a ele as notícias do Evangelho. Então, Lucas é o auxílio de Paulo na prisão, para levar o seu alimento, para levar cartas, para entregar cartas e para ser o auxílio espiritual de Paulo que está aprisionado. O mais importante, meus irmãos, é que Lucas tem um papel prioritário nos tribunais que o apóstolo Paulo enfrenta. A palavra de Deus nos diz que no capítulo 24, depois no capítulo 26, Paulo está diante de oficiais romanos para ser questionado sobre o rebuliço que ele tem causado em Jerusalém e, segundo eles dizem, em todo o mundo conhecido. É muito interessante que Paulo, diante de um desses oficiais chamado Félix, ele se direciona a Félix, aquele grande homem de influência em Roma, instalado ali em Jerusalém, em Cesareia. Paulo diz o seguinte para Félix: ó Félix, muito me agrada me apresentar diante de ti, excelentíssimo, para que eu possa fazer a defesa das minhas atitudes. Preste atenção nessa palavra que Paulo usa para se referir a Félix. Ele diz que ele é o excelentíssimo Félix. Isso é muito importante para nós compreendermos Lucas capítulo 1.
Mais para frente nós vemos que Félix ele morre, ele é substituído por Agripa, e também Paulo chama Agripa, aquele homem responsável pela investigação de Paulo. Paulo está diante de mais um tribunal romano, e Paulo também chama aquele homem de excelentíssimo. Essa expressão que nós temos em Lucas capítulo 1, e eu peço que você já deixe aberto comigo no nosso texto principal, essa expressão que o apóstolo Lucas se refere a este homem, Teófilo, é a mesma. Se você for olhar comigo o verso 3, ele diz o seguinte: igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo que houve desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades nas quais você foi instruído. Teófilo se chama Teófilo. Seus pais colocaram seu nome, o nome grego, então provavelmente ele era um nascido grego, mas um cidadão romano. Teófilo significa o amigo de Deus, Teófilos, o amigo de Deus. Alguns escritores, alguns teólogos vão dizer que Teófilo é apenas um nome simbólico para esse endereço da carta do Evangelho de Lucas, mas nós não podemos pensar dessa forma, porque Lucas o chama de excelentíssimo Teófilo. Então nós podemos ter certeza de que é um homem de verdade, é uma pessoa específica, e mais do que isso, provavelmente ele é um daqueles que estavam no tribunal de Paulo. Então, como nós vemos ao longo das cartas e dos Atos dos Apóstolos, Paulo e os demais discípulos sempre encontravam oportunidades para falar do Evangelho. E provavelmente eles se encontraram com este homem Teófilo, e em um dos momentos da defesa de Paulo diante do tribunal, ou antes ou depois, eles conseguiram pregar o Evangelho para este homem ouviu atentamente. À medida que eles entenderam, ele deu sinalizações de que se converteria à fé cristã. É isso que o apóstolo Lucas diz aqui, que ele já foi instruído em algumas verdades da fé cristã. Então nós podemos ter um nível de convicção de que este homem Teófilo estava no meio do caminho do apóstolo Paulo e de Lucas, quando eles estavam no meio dos tribunais. Ele, como um cidadão romano e uma grande pessoa de autoridade no meio dos romanos, Teófilo ouve a respeito do Evangelho de Cristo, e ele gosta daquilo que ele ouve. Ele começa a se interessar pelas verdades que saem da boca do apóstolo Paulo, de Lucas e dos demais discípulos. E Lucas começa a caminhar junto com este homem Teófilo. A ideia que nós temos é que provavelmente Lucas recebe inclusive dinheiro, patrocínio, para que ele possa escrever o Evangelho de Cristo para este homem. É muito importante que vocês entendam isso, irmãos. Lucas decide escrever este Evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos, um livro em 2 volumes, com um único propósito. Teófilo, eu escrevo esses 2 livros para você, para que você possa ter certeza das verdades que nós já instruímos você a respeito de Cristo. Então eles evangelizaram Teófilo, eles catequizaram Teófilo a respeito do Evangelho, e Lucas decide escrever um livro, uma narrativa ordenada dos fatos, desde o nascimento de Jesus até então Paulo estar preso em Roma, para que este homem Teófilo tenha certeza da fé em Cristo. Este é o propósito, é basicamente isso. Sempre que você lembrar do Evangelho de Lucas, lembre-se que ele foi escrito com o propósito de dar certeza da fé para um homem. E logo mais nós vamos ter algumas aplicações com relação a isso. O verso de número 4 do capítulo 1 que nós lemos, a palavrinha aqui no final do versículo 4, instruído, é a palavrinha catequeo, que é a palavrinha que eu escolhi para o título desse sermão, catequese. O que significa catequese? Significa instrução doutrinal, instrução na fé de alguém que está se achegando ao Evangelho de Cristo. Ele é instruído na fé de Cristo, ele é ensinado o Evangelho e as doutrinas básicas da fé. Teófilo
é um catecúmeno, ele foi instruído pelos apóstolos, nós não sabemos quem, se Lucas, se Paulo ou outros, nós não sabemos como foi isso, mas Lucas nos dá isso a entender de que ele é alguém que está participando de uma instrução na fé. E Lucas diz, eu vou escrever um evangelho, um relato ordenado de tudo que aconteceu desde a origem, a partir do nascimento de Jesus, para que a sua fé possa ter mais convicção, para que eu possa dar robustez para a sua fé, para que você tenha certeza das coisas que nós já temos te ensinado. Este é o propósito principal do Evangelho de Lucas. E para isso eu gostaria que a gente meditasse em 3 pontos principais. Hoje nós vamos meditar o que significa essa catequese de Lucas. Como é que Lucas, há 2000 anos atrás, procurava ensinar pessoas que estavam interessadas na fé em Cristo? Qual era o fundamento que ele utilizava para isso? Qual era o método que ele utilizava para catequizar? E terceiro, com qual propósito? Qual o alvo? Isso é importante para nós, essas 3 coisas. O fundamento da catequese. Segundo, o método da catequese. E terceiro, qual o alvo da catequese? E entendam catequese nesse nível macro, nesse nível maior, como nível de instrução na fé. Não se lembrem apenas da classe de catequese de uma igreja, mas pensem em catequese nesse nível de instrução geral, que todos nós estamos submetidos. Todos nós participamos diariamente de catequese. O culto é uma espécie de catequese de instrução na fé. E este é o propósito de Lucas. Escrever toda essa narrativa do Evangelho apenas para ensinar uma pessoa. Isso que é incrível. Às vezes eu me lembro que eu cresci numa igreja que dava muito valor para a quantidade de pessoas. O congresso ele era bom porque milhares de jovens chegavam, e o pregador ele era importante porque ele tinha que ter bagagem para pregar para aqueles milhares de pessoas. Mas diante de mim eu vejo Lucas, companheiro de um apóstolo, o médico amado. Paulo diz que ama Lucas, então ele é de alguma importância também para nós. E Lucas não está preocupado com isso. Lucas ele diz, se for preciso escrever um evangelho enorme e ainda Atos dos Apóstolos para ensinar um só homem, eu vou fazer isso. Então, olhe como a Escritura dá importância não apenas para a congregação em geral, mas para cada um de vocês. Entendam que de um nível geral, o evangelho de Lucas foi dado para você. Para que este evangelho possa ser responsável para te dar mais certeza na fé que você tem. Para que você possa ter convicção dos fatos que aconteceram na época de Cristo Jesus e após isso. Então, nosso primeiro ponto, o fundamento. Vamos ler novamente os versos 1 e 2. Lucas diz o seguinte: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram com eles, testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, te dar por escrito, excelentíssimo Teófilo, esta exposição em ordem. Vamos apenas nos concentrar agora nos versos 1 e 2. Note que o apóstolo Lucas diz que isso que ele fez, muitos já estavam fazendo na sua época. Ele diz, muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, se cumpriram. E nós podemos, sem sombra de dúvidas, compreender que uma dessas pessoas é Marcos. Marcos, sendo um dos primeiros evangelhos a ser escrito, Lucas compreende e recebe Marcos como fonte. Então Lucas olha para o seu contexto, vê que se está escrevendo muita coisa que aconteceu desde a época de Jesus, narrações, escritos sobre os fatos, e ele diz, eu também desejo escrever um. Só que o meu relato desejo fazer ele com algo mais específico. Eu pretendo fazer uma investigação cuidadosa, acurada e colocar os relatos em ordem. Então eu vou pegar vários desses relatos que já foram escritos, vou pegar também vários dos relatos que as testemunhas oculares presenciaram, vou conversar com essas pessoas e vou escrever então o Evangelho de Lucas. Isso é muito importante para nós compreendermos, irmãos. Lucas escreve esse Evangelho baseado em 2 fundamentos.
O primeiro fundamento sobre o qual Lucas escreve o Evangelho é fatos. Fatos. Toda a Escritura é escrita baseada em fatos. Não existe contos. Não é uma lenda. Não é uma cantiga. Não é uma tradição falsa. Os Evangelhos é uma narração de fatos. Aconteceram, pessoas testemunharam, e eles escrevem aquilo que eles presenciaram. Lucas não presenciou, mas discípulos presenciaram. E o que é que Lucas faz? Ele vai em busca de cada uma das testemunhas oculares, para ouvir o relato deles, para que ele possa escrever o seu evangelho. Primeiro fundamento, fatos. Coisas que realmente aconteceram. A fé cristã está fundamentada na verdade, em coisas que realmente ocorreram. Muito importante que a gente tenha isso em mente. A segunda coisa, esses fatos dependem das testemunhas oculares. A palavrinha que o apóstolo Lucas usa aqui no verso 2, testemunhas oculares, é a palavrinha grega autópsis, que é a palavrinha que nós temos hoje de autópsia. E o que é autópsia? Autópsia é aquela função ou aquele processo onde o corpo de uma pessoa após morto, ele é examinado. O corpo é aberto, é investigado, causas mortes, é também investigado se alguma doença estava ocorrendo dentro daquele corpo. Era a função do legista, ou então da época de Lucas, do médico. Então é muito interessante a forma como Lucas, o médico amado, ele escreve o evangelho. Ele diz o seguinte: eu fui em busca daqueles que testemunharam com seus próprios olhos, e eu quero saber de fatos, porque eu sou médico. Eu quero saber quais são os relatos fiéis daquilo que as pessoas ouviram, viram e tocaram. São esses relatos que me importam, porque são esses relatos que fazem parte da verdade. É só nós lermos também, por exemplo, capítulo 1 de Atos, onde o apóstolo Lucas diz o seguinte: eu escrevi, ó Teófilo, o primeiro livro, o Evangelho, diante de nós, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia depois de haver dado mandamentos através do Espírito Santo aos apóstolos, após ser elevado às alturas. A estes também, depois de Jesus ter padecido, Jesus se apresentou vivo a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quando Lucas escreve o segundo volume do seu livro, Atos dos Apóstolos, que não é um nome que Lucas deu, é um nome que foi atribuído ao segundo volume, o fundamento do livro de Atos dos Apóstolos é o seguinte: eu estou escrevendo o meu evangelho e o livro sobre a igreja, porque o próprio Jesus se manifestou aos apóstolos e ele se importou em mostrar para eles os fatos, as evidências de que ele estava vivo. Lucas diz que Jesus ficou 40 dias com os discípulos, apenas para comprovar a esses discípulos que ele realmente estava vivo. Lucas também está interessado nessas evidências. Então é muito importante vocês e eu, nós que temos amigos que desconfiam da palavra de Deus, que desconfiam da verdade desses relatos. Esses textos foram escritos preocupados em mostrar essas evidências. Não é apenas um quesito de fé, onde se exclui a razão, onde se exclui a ciência. Muito pelo contrário. Quando você lê o livro de Lucas, o Evangelho, você vê o quanto de ciência ele utiliza no livro. Ele como um médico, por exemplo. É só nós lembrarmos que, à medida que Jesus está suando no Getsêmani, todos os outros evangelhos dizem apenas que Jesus estava suando. Lucas, como médico, e ouvindo relatos das pessoas que presenciaram aquele momento, e interpretando como médico, ele diz: Jesus estava suando sangue. Se nós lembrarmos também do relato onde os discípulos vão até a casa de Pedro, e lá sua sogra está com febre, os outros evangelhos dizem que a sogra de Pedro estava com febre, mas Lucas escreve dizendo: ela estava com uma alta febre.
Porque Lucas é um médico e ele está preocupado em dar os relatos de acordo com a verdade que ele está vivendo. É importante nós termos isso em mente, a importância que é o testemunho da fé. Se você está aqui hoje e você confia em Jesus Cristo, se você deposita em Jesus Cristo a sua fé, a sua vida, todo o seu propósito de vida, você está fazendo isso baseado em relatos que você ouviu. Porque eu, nem você, vimos a Jesus, ouvimos. A não ser que você tenha tido alguma visão sobrenatural, que eu não posso alegar o fato dessa visão. Mas todos nós aqui cremos naquilo que nós ouvimos. A nossa fé, nós estamos colocando a nossa vida baseada em palavras de homens e mulheres de 2000 anos atrás. E nós estamos tentando viver de acordo com isso. Todo o fundamento da nossa vida é baseado em algo que nós não vimos, mas que nós ouvimos e cremos nisso que nós ouvimos. A fé cristã, ela vem através desse testemunho. A fé cristã vem através dessa tradição de testemunho oral e também testemunho escrito. Se nós lembrarmos de alguns trechos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8, Jesus diz que ele envia os discípulos para que eles sejam testemunhas em todo o mundo. Lembre-se também em Atos capítulo 1, quando eles vão substituir Judas e colocar um outro apóstolo no seu lugar, eles têm alguns critérios para este novo apóstolo. Eles dizem o seguinte: é necessário que este novo apóstolo, no lugar de Judas, tenha caminhado conosco, tenha visto Jesus Cristo com seus olhos, tenha presenciado a sua ressurreição e tenha caminhado conosco desde a época do batismo de João Batista. Existem critérios para que você seja um apóstolo. Então desconsidere esses homens, pastores que se dizem apóstolos hoje. Os apóstolos têm critérios específicos para que sejam apóstolos, porque a escritura foi escrita baseada no testemunho apostólico. Em Atos capítulo 3, verso 15, Pedro está pregando diante dos homens e mulheres de Jerusalém, e ele diz: vocês crucificaram a Cristo, a quem Deus fez Senhor, do qual nós somos testemunhas. Quando o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 13, ainda pregando, ele diz o seguinte: eu estou pregando sobre esse Jesus Cristo, o qual tem suas testemunhas em Jerusalém. Note-se o quão importante é a função desses apóstolos, sendo as testemunhas, e não apenas testemunhas, mas testemunhas oculares. Eu gostaria que você se enxergasse dessa forma. Nem Lucas, nem Teófilo, nem você viu com os próprios olhos a Jesus Cristo. Nenhum de vocês presenciou isso. Nenhum de vocês viu os milagres, ouviram os sermões. Jesus não mudou a vida de vocês baseado em presença física. Vocês não estavam lá. Mas a palavra de Jesus veio até vocês, através dos relatos dos discípulos que ele escolheu. E esses discípulos ele inspirou com algo sobrenatural para escrever os relatos, e a fé viria através do ouvir esta palavra. É por isso que nós temos fé hoje. E nós podemos lembrar do texto de João capítulo 20, que nós lemos na segunda leitura do culto. Muito se é dito, como o nosso pastor William disse, sobre a atitude de Tomé, uma atitude incrédula. Ele disse: a menos que eu veja com os meus olhos e que as minhas mãos toquem as suas feridas, eu não crerei. Quem de nós nunca pensou isso? Quem de nós às vezes nunca bateu a dúvida? Especialmente quando você está orando: será que realmente Deus, Cristo, está me ouvindo? Será que tudo isso mesmo existe? Tomé pensou a mesma coisa em relação à ressurreição. Ele falou: se eu não ver com os meus olhos e não tocar, de modo algum crerei. O que acontece? Passa-se 7 dias. Deus tem os seus modos de cutucar as suas dúvidas.
deixa Tomé com 7 dias de dúvida, e de repente eles estão reunidos num salão como o nosso, com as portas fechadas, com medo dos judeus, e a palavra de Deus diz que Jesus corporeamente atravessa a porta. A palavra de Deus não diz que Jesus abre, a palavra de Deus não diz que Jesus bate na porta, a palavra de Deus diz que Jesus atravessa a porta, e quando ele atravessa a porta, ele manda a paz sobre todos, mas ele chama Tomé e diz: Tomé, vem aqui. Você não disse que queria ver e tocar? Então toca. Eu imagino a mente de Tomé naquela hora. Mas eu estou tocando num corpo físico e o Senhor atravessou essa porta. E Tomé diz: eu creio. E aquela grande confissão do final do Evangelho de João, onde ele confessa a Jesus como Deus, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Tudo que Jesus ensinou é confirmado através da sua ressurreição, e Tomé tem o prazer de tocar as suas feridas. É só nós lembrarmos daquela grande pintura cristã, Caravaggio, onde Tomé está tocando as feridas do Mestre. Jesus vira para Tomé, e nas nossas traduções está escrito como uma pergunta. O seguinte: porque vistes, crestes, Tomé? Mas não é uma pergunta no grego. É uma afirmação. Você creu porque você viu, Tomé. Bem-aventurados todos aqueles que não verão, mas crerão. Será que Jesus está dando uma exortação a Tomé? De forma nenhuma. Ele está dizendo: bem-aventurados são aqueles, Tomé, que não viram como você, mas vão crer através do seu testemunho. É porque você viu e que eu mostrei para você, que você agora vai ter ficar para outros que não me verão mais, mas que receberão fé através do teu testemunho. A importância da dúvida de Tomé é importante para nós, porque a partir da sua dúvida, nós não precisamos ter dúvida. É porque Tomé duvidou que nós podemos ter certeza. E se os apóstolos quisessem escrever um relato duvidoso, eles nunca iam colocar um apóstolo de Jesus duvidando. Nunca eles iam mencionar isso, mas é justamente porque o relato é fidedigno que eles colocam que até um apóstolo de Jesus que caminhou com ele, viu seus milagres, duvidou. E é através dessa dúvida que nós podemos crer hoje, e é através disso que nós podemos ler os testemunhos da Escritura. Nós podemos lembrar também da primeira carta que João escreve, no capítulo 1. João diz aquele texto magnífico: o que nós vimos, o que nós ouvimos, não apenas o que vimos e ouvimos, mas o que nós contemplamos. Não apenas o que nós contemplamos, mas o que as nossas mãos apalparam. É sobre isso que nós estamos escrevendo, sobre a palavra da vida que foi manifestada, e Deus a manifestou. E se vocês quiserem ter comunhão conosco, com os apóstolos, vocês precisam crer no nosso relato. Quando nós lemos 1 João é que nós conseguimos fé. Nós só podemos ter comunhão com os apóstolos crendo nas palavras que eles dizem. Importante que você se lembre disso. Você crê hoje por causa do testemunho de homens e mulheres no passado, aos quais Deus escolheu com esse propósito. Então o capítulo 1 de Lucas, ele diz: muitos já escreveram uma narração coordenada dos fatos que entre nós se cumpriram, se realizaram profeticamente, conforme também nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. É baseado nisso então que eu quero escrever o meu evangelho para você, Teófilo. Eu quero escrever o melhor relato possível desde a origem, para que a sua fé possa ter convicção, para que a sua fé possa ter razão, para que você possa crer com robustez. O primeiro ponto do nosso sermão hoje é este fundamento do testemunho apostólico. O segundo ponto: qual é o método que Lucas usa? Qual o método de catequese, de instrução na fé que Lucas usa? São 2 métodos. O primeiro método, ele diz no verso de número 3, que ele empenhou-se numa cuidadosa investigação.
Ele se empenhou para investigar. E a palavra investigar no grego é a palavra para você colocar uma crina, uma divisão, para que você possa acompanhar de perto e ver com clareza. Ele diz: eu me empenhei em investigar cuidadosamente tudo que eu vou escrever para você agora. O segundo método que ele utiliza é não apenas investigar e ouvir as testemunhas. Eu fico imaginando Lucas indo até várias das testemunhas: Maria, mãe de Jesus; Tiago, irmão de Jesus; Paulo, recebendo os testemunhos dos outros apóstolos; Tiago, Pedro, tantos outros homens e mulheres que caminharam com Cristo. Ele ouve esses relatos, ele investigou, ele fez as entrevistas, ele escreveu tudo o que ele viu e ouviu. E no final de tudo, o que ele faz? Ele pega todas as informações e ele organiza essas informações. Ele coloca as informações que ele julga ser importantes para Teófilo. Ele não coloca tudo que ele ouviu, ele coloca aquilo que ele entende ser oportuno para Teófilo. Então ele ouve as entrevistas e ele organiza o material que ele recebeu. Eu quero dar alguns exemplos para vocês sobre isso. Por que eu digo que Lucas foi se encontrar com Maria? Será que nós podemos ter certeza disso? Sim. Porque todos os relatos que Lucas traz sobre o nascimento de Jesus são únicos. Os demais evangelhos são mínimos, são discretos quando eles fazem sobre o relato sobre o nascimento de Jesus. Mas Lucas não, ele traz detalhes. E quem mais poderia dar detalhes da época do nascimento de Jesus, senão Maria? Lembre-se que José já estava morto nessa época. Ele conversou com Maria, sentou-se com Maria e disse: Maria, me conte. Eu quero ouvir os detalhes. Como é que foi o nascimento? Maria, me diga antes, o que estava acontecendo? Quem era você? Quem era José? Aí eu fiquei sabendo que João Batista nasceu 6 meses antes. Me conte sobre isso também. E é por isso que no capítulo 1 nós temos os relatos dos cânticos, o Magnificat e o Benedictus, que nenhum outro dos evangelhos tem, mas Lucas tem, porque Maria passa esse relato para ele. Lembre-se também que o evangelho de Lucas é o único evangelho que fala sobre a infância de Jesus. E quem poderia ter dado esse relato da infância de Jesus, senão Maria? Maria conta para Lucas um episódio específico da infância de Jesus, onde ele está no templo ensinando os doutores. Sermão este que nós vamos pregar logo mais. Tem muitas coisas importantes para aprendermos ali. Nós podemos pensar, por exemplo, nas parábolas. As parábolas que nós tanto conhecemos, do filho pródigo, bom samaritano, a parábola do rico, a parábola do juiz incompassivo, a parábola do fariseu e do publicano, o relato do caminho de Emaús, todos esses relatos que nenhum outro evangelho tem, apenas Lucas. Porque ele conversou com várias testemunhas oculares e registrou esses relatos. Então, se você pode hoje ler o Bom Samaritano, é porque Lucas foi investigar e entrevistar as pessoas para ter esse relato. Lucas está empenhadíssimo em trazer as informações para nós. É no Evangelho de Lucas que nós temos os momentos íntimos de oração de Jesus, que os outros evangelhos não têm. É apenas no Evangelho de Lucas que nós temos o relato da ascensão de Jesus aos céus. Nos outros evangelhos nós também não temos. É neste relato de Lucas que nós temos os momentos onde anjos vêm até Jesus. Anjos vêm até Jesus no seu nascimento, anjos vêm até Jesus na sua tentação, anjos vêm até Jesus no Getsêmani, anjos vêm até Jesus na sua ascensão. Lucas relata tudo isso que os outros evangelhos não relatam. Outra coisa interessante, a forma como Lucas escreve o seu evangelho é muito interessante. À medida que judeus, Lucas sendo um gentil, médico, bem viajado, os judeus que viviam apenas naquela região de Jerusalém, eles chamavam Galileia, aquele rio, aquele lago, de o Mar da Galileia. Porque eles não tinham ido para outras regiões. Mas Lucas, que era um homem vivido e viajado, no seu evangelho ele diz que é o lago da Galileia. Não é o mar da Galileia, como os judeus pescadores simples pensavam, é o mar da Galileia. Lucas não, o lago da Galileia. São detalhes importantíssimos do seu evangelho. Em Lucas, nós temos o Sermão do Monte pregado numa planície. Não é o Sermão do Monte. O que nos dá a entender que Jesus pregou no mínimo 2 vezes o mesmo sermão. Uma para os pobres
discípulos e outra vez ele prega o mesmo sermão para os fariseus. Ele não apenas diz, bem-aventurados são vocês os pobres, mas ele também diz, ai de vocês que são ricos. Ele intercala as bem-aventuranças com os juízos. Nesse relato de Lucas, nós também temos o nome da pessoa a quem Pedro corta a sua orelha, ele é chamado Malco. Ele tem detalhes específicos dos relatos dos evangelhos. Nós poderíamos ir adiante, mas infelizmente não temos tempo. Então eu gostaria de partir para o nosso ponto final, que é o alvo do Evangelho de Lucas. Qual é o propósito que ele tem em mente? E eu já disse isso para vocês. O propósito, segundo o verso de número 4, do capítulo 1, é o seguinte: eu escrevo essas coisas para você, excelentíssimo Teófilo, para que você tenha plena certeza das coisas nas quais você foi instruído. Em outras palavras, como nós podemos entender isso? Que o Evangelho de Lucas, que nós vamos estudar nos próximos 2 anos, e pregar e ler, este Evangelho ele é importante para que eu e você hoje tenhamos certeza da nossa fé. O Evangelho de Lucas é tão importante quanto os outros evangelhos escritos, para que você possa ter segurança na sua fé. A palavra que ele usa, certeza, é a palavra grega que é usada em Atos capítulo 5, quando é dito que Pedro é colocado na prisão. E ele está preso na prisão. E a palavra utilizada para falar que Pedro está preso na prisão é segurança. A mesma palavra que Lucas utiliza aqui. Eu quero que vocês estejam presos à fé de vocês, para que vocês tenham segurança, para que vocês estejam bem alinhados com aquilo que vocês creem, porque a fé de vocês, e a sua fé, Teófilo, não pode ser uma fé fraca. Não pode ser apenas uma fé que você cresce numa família evangélica. Não pode ser apenas uma fé que você vai aos cultos. Você precisa ter uma fé convicta, baseada em fatos, em verdade, em livros, em escritos, em palavra de Deus. E você deve se questionar hoje: que tipo de fé é essa que você professa? Será que, como Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz: antes, irmãos, estejam preparados para dar a qualquer que pergunte sobre vocês a razão da esperança da sua fé? Será que você está preparado hoje? Se você encontrar alguém que discorda de Cristo, que não acredita em Cristo, que questiona o Evangelho de Lucas, se ele foi escrito baseado em verdade ou não, você está apto para ensinar essas pessoas que duvidam? Você está apto para testificar da fé que você diz crer com toda a sua vida, com toda a sua certeza? Você tem os fatos dessa fé? Você tem eles na ponta da sua língua para responder qualquer que questione sobre a sua fé? O que você faria para ter esse relato de Lucas? Pense no relato de Lucas como um compêndio de testemunhas. É o relato de Maria, onde ela dá detalhes sobre a vida de Cristo. É o relato de Marcos, é o relato de Pedro, é o relato de Tiago, testemunhas que viveram e viram aquilo que nós não vimos. E eles escrevem dizendo: são essas as verdades que vocês precisam crer. Esta é a verdade, esses são os fatos. A segunda coisa que eu gostaria que você aprendesse essa noite, para nós caminharmos para o final, é: Jesus deve ser sim objeto do seu estudo. Jesus não é apenas algo que você sente e crê. Você precisa estudá-lo. Você precisa conhecê-lo para que você possa amá-lo. Porque senão, quem é esse Jesus que você diz crer? Será que é o mesmo Jesus dos apóstolos? Ou é um Jesus que, à medida que você foi caminhando na sua vida, você foi construindo, e quando você monta o Jesus final, ele não parece com Jesus, ele parece um Frankenstein? Os seus olhos estão caídos, parece o Cerveró. Que tipo de Jesus é esse que você tem montado na sua mente, no seu coração? A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. A fé cristã é completamente racional. Para que você possa crer em Jesus, você precisa conhecer a Escritura.
A segunda coisa, a terceira, aliás, que eu gostaria de direcionar agora aos líderes, os pastores, a mim, o William e demais os irmãos encarregados do ensino em nossa igreja. Gostaria de encorajar a gente, encorajar o William, me encorajar demais irmãos aqui que ensinam, encorajar homens nos seus lares que ensinam. Porque pense que o evangelho que Lucas escreve, junto com o evangelho e Atos, é a maior quantidade de escrita no Novo Testamento, mais do que Paulo escreveu. E ele escreveu para uma pessoa só. E às vezes você pensa, nossa, se eu preparar um estudo aqui gigante, uma excelente pregação para pregar para minha esposa? Não, para minha esposa eu só leio aqui o texto e a gente medita rapidinho. Mas na igreja não, você se levanta e prepara aquele sermão. Será que nós não estamos equivocados? Será que nós não temos que ensinar uma pessoa só, o máximo que nós podemos? Porque essa pessoa pode ser um Pedro. E se essa pessoa se levantar no futuro para pregar aquilo que ele aprendeu, em um só sermão ele pode converter 3.000 pessoas. Quem é o Teófilo que você precisa ensinar na sua vida hoje? São seus filhos? Sua esposa? Seu marido? A igreja? Lembre-se da vocação que o Senhor nos dá para que a gente ensine e que nós, pastores, possamos ser encorajados a nos esmerar, sermos especialistas no texto bíblico, mestres na Escritura, para entendermos, memorizarmos, sabermos de cor várias coisas para ensinar o nosso povo, para que a nossa igreja possa ser equipada para que não voe com vento de doutrinas estranhas. A segunda palavra, na verdade a quarta, para os membros da nossa igreja, todos vocês que de alguma forma não estão envolvidos na área do ensino, como é que vocês podem aplicar esse texto? É ouvindo os seus líderes. Paulo escreve Gálatas capítulo 6, ele diz: aquele que está instruindo você na fé, faça ele participante de todas as coisas boas que você tem. E isso envolve também dinheiro. É por isso que os pastores na igreja são remunerados, são pagos, são assalariados para que eles possam se empenhar lendo, estudando e ensinando. Dê atenção aos pastores, ouçam, venham aos cultos, orem pelos pastores, pelos ensinos. Ao longo da semana o pastor está lá labutando com o texto bíblico. O que você precisa fazer? Você precisa orar no mínimo para o seu pastor, porque a sua fé depende do estudo dele e da forma como ele vai ensinar. Se ele ensinar de uma forma inapropriada, a sua fé vai ser uma fé fraca. Pense nessas coisas. Por último, eu gostaria de fazer um desafio com cada um dos irmãos aqui presentes. Nós vamos estudar Lucas durante 2 anos. Eu gostaria que cada um de nós pudesse pegar o livro de Lucas, não contando o plano de leitura que nós já estamos fazendo, mas pegue o livro de Lucas e leia um trecho todos os dias. Você vai terminar no mínimo em 1 mês de ler o Evangelho de Lucas. Quando você terminar, leia de novo. E leia de novo. Leia 20 vezes, leia 40 vezes o Evangelho de Lucas. Nós temos 2 anos para isso. Eu e o William, nós vamos nos dedicar para estudar o Evangelho de Lucas por 2 anos. E vocês devem fazer o mesmo. Leiam com os filhos, leiam com a esposa, leiam com o marido, leiam com o vizinho. Seja especialista no livro de Lucas, ao ponto de, se eu e o William ensinarmos algo errado neste púlpito no Evangelho de Lucas, automaticamente vocês estão prontos para nos corrigir. Para dizer, não é assim que eu li. O versículo que você citou está errado. É assim, assim e assim. Já imaginou quão robustos na fé nós estaremos? Leia, memorize, escolha versículos específicos, 2, 3, 10 para você memorizar. Porque é isso que os apóstolos fizeram. Eles guardaram no coração e quando tiveram a oportunidade de escrever, eles não ficaram consultando dicionário apostólico. Eles escreveram daquilo que estava no coração. E a questão que você deve se perguntar é: a palavra de Deus está no meu coração hoje? O Evangelho de Lucas está no meu coração hoje? Se a Bíblia sumisse, igual o livro de Eli, você estaria apto para reescrever a parábola do bom samaritano? Você estaria apto para reescrever a parábola do filho pródigo? Vamos pensar sobre essas coisas e que Deus nos abençoe. Vamos orar.